Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Almeida, você está no canal Pitaya Teologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre batismo no Espírito Santo. Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? Você sabe como o batismo no Espírito Santo ocorre? Você sabe por que é importante sermos batizados no Espírito Santo? Eu vou responder essas e outras informações, perguntas aqui neste vídeo. Olha só, batismo no Espírito Santo é inicialmente uma promessa das Escrituras, uma promessa que ela tem ali algumas informações no Antigo Testamento e logo no Novo Testamento, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, nós vemos essa promessa fluir, nós somos informados acerca dessa promessa que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é chamado nas Escrituras de batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, enchimento do Espírito Santo, dentre outras expressões que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O batismo no Espírito Santo ele é uma promessa de Cristo para aqueles que são salvos. Então, nós já temos aqui a primeira coisa que necessitamos se quisermos receber batismo no Espírito Santo: ser salvo, ser convertido em Cristo, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo, sabendo que a igreja teria uma missão a realizar, teria uma tarefa a realizar, que é ensinar as nações, pregar a todos os povos da terra que Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, e que somente em Jesus nós podemos obter a salvação dos nossos pecados. Jesus, sabendo que a igreja enfrentaria diversos opositores, diversos inimigos, tanto humanos quanto espirituais, Jesus então prometeu revestir o seu povo, revestir a sua igreja de poder. E o Senhor falou assim: mas vós recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então nós vemos o Senhor Jesus, ele instruiu os apóstolos a ficarem na cidade de Jerusalém até que esse poder viesse sobre eles. Então nós percebemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, que os discípulos eles esperam cerca de 10 dias até vir o revestimento de poder em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo de número 4. Nós vemos que ali há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo que desce para inaugurar a igreja e batizar todos aqueles irmãos no Espírito Santo. O que nós temos lá nós temos fogo, nós temos línguas, nós temos uma pregação eloquente de Pedro, cheia de poder e de verdades inseridas nela, que toca profundamente o coração do povo. Nós temos vento, nós temos oração, nós temos união. Era o cenário em que o Espírito desceu na igreja, desceu sobre a igreja. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que a igreja ela consiga exercer e exercer a sua função e executar a sua missão que Cristo lhe deu, a missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que a igreja consiga pregar o Evangelho com eficiência e no poder do Espírito Santo. Como se evidencia o batismo no Espírito Santo? Olha, o batismo no Espírito Santo ele se evidencia inicialmente pelo falar em línguas estranhas. A pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas celestiais, em línguas que Deus a capacita a falar. São línguas que nós, humanos, não conseguimos discernir, a não ser que Deus, de uma maneira sobrenatural, intervenha no processo e dê a algum outro crente batizado no Espírito Santo a tradução das línguas, a interpretação das línguas, melhor dizendo. O crente ele vai interpretar aquilo que a pessoa está falando, não necessariamente traduzir, mas sim interpretar as línguas estranhas. Então, é uma forma sobrenatural. Então,
primeiro sinal que evidencia uma pessoa batizada no Espírito Santo, nós vemos isso nas Escrituras e em todos os textos onde ocorre batismo no Espírito Santo, nós temos como evidência inicial física o falar em outras línguas. Porém, nós vemos outras manifestações. Por exemplo, nós vemos as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, renovadas com batismo no Espírito Santo, elas procuram logo pregar o Evangelho, elas procuram logo evangelizar, elas são impulsionadas a pregar o Evangelho, a cumprir o de Jesus. Nós vemos elas produzindo aí os frutos do Espírito, nós vemos as manifestações dos dons espirituais, inclusive batismo no Espírito Santo, ele é uma capacitação para que você receba os dons espirituais. Então, para que Deus nos capacite com os dons espirituais, é necessário que nós sejamos batizados no Espírito Santo. Ok, mas como eu recebo esse poder? O poder quem dá é Deus. O poder quem nos dá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se é Cristo que nos dá, nós devemos pedi-lo a Cristo. Nós devemos orar a Cristo e pedir a Cristo esse poder. Só que nós devemos ter em mente o objetivo desse poder, que é para nos capacitar para pregarmos o Evangelho. Não é para nós dizermos que somos mais santos do que os outros irmãos que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Não é para dizer que nós somos melhores do que os outros irmãos que ainda não receberam batismo no Espírito Santo. Não é para isso. É para nós pregarmos o Evangelho com poder e autoridade do Espírito Santo. Então nós devemos orar, jejuar, fazer campanhas de oração, buscar o Senhor, até que a atmosfera do céu invada-nos e nós possamos ser cheios e transbordar da presença do Espírito Santo. E assim, Jesus nos batizar, dando como evidência inicial física o falar em línguas estranhas. Ok, mas quais são os benefícios de ser batizado no Espírito Santo? Eu trago aqui pelo menos 5 benefícios. Primeiro, nós recebemos poder para sermos testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Segundo, a presença de Jesus ela se torna mais real na nossa vida. Terceiro, nós somos capacitados para viver em santidade. Nós somos também ajudados com nossas orações. Então nós devemos buscar batismo no Espírito Santo, é uma promessa para a igreja, só que é necessário aqui eu dizer que não é porque algum irmão ou alguma irmã não é batizado no Espírito Santo que isso implica dizer que ele não está salvo. Batismo no Espírito Santo é algo que está à parte no que diz respeito à salvação. Ou seja, nós, sendo batizado ou não, mas crendo em Jesus, vivendo em santidade, vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós somos salvos. Salvação é pela fé em Cristo. Batismo com o Espírito Santo é uma das dádivas que vem porque estamos e somos salvos em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima, em nome de Jesus.